Olá, professor Tiago Mota e colegas alunos do terceiro período matutino. Hoje falarei um pouco para vocês sobre os sujeitos processuais, sendo eles o juiz, funcionários e auxiliares de justiça. Iniciando pelo primeiro, o magistrado tem como função, na relação processual, trazer o direito ao plano concreto, sendo sujeito, porém, não sendo parte. Para que o magistrado componha o processo sendo sujeito capaz do mesmo, deve, objetiva e subjetivamente, cumprir alguns requisitos, ter o poder jurisdicional e ser competente para o determinado caso, bem como não pode ser suspeito nem deve estar impedido para atuar, respectivamente. De forma impecável, deve o juiz atuar como órgão imparcial, sendo o sujeito processual responsável por trazer a lei à tona, atendendo aos interesses do acusador e acusado. Ainda sob a visão de Guilherme Souza Nutti, é merecido à sociedade um magistrado atento a principalmente um princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana, principal ferramenta norteadora da imparcialidade. Trazendo para o contexto do processo penal, é indispensável que o magistrado preze pelo julgamento imparcial, visto que inúmeras vezes se encontra em jogo o direito à liberdade do acusado. Fato que põe em xeque a atuação do magistrado no processo penal é a existência de três infelizes variantes: juízes delegados, juízes promotores e juízes defensores. O juiz delegado é aquele que tem enorme simpatia com diligências policiais, colocando-se erroneamente como indispensável justiceiro. Por outro lado, o juiz promotor é aquele que, de forma totalmente parcial, alia-se, durante o processo, ao promotor de justiça, deferindo sempre pedidos feitos pelo Ministério Público e indeferindo os da defesa. Por fim, existe o juiz defensor, o qual atua de forma a conceder mais absolvição do que condenação. Diante dos três tipos de variantes de magistrados é possível notar que, todos eles dispensam o principal fundamento do julgamento justo, a imparcialidade. Por isso, para que o juiz atue de forma a garantir um processo justo para o acusador e o acusado, deve estar sempre vigiante quanto à sua parcialidade no julgamento, uma vez que o mesmo deve atuar apenas como ferramenta da Constituição Federal e, no contexto penal, do Código de Processo Penal. Os auxiliares da Justiça são todos aqueles que participam do processo no sentido de implementar a prestação jurisdicional. Suas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. São eles, o oficial de justiça, o escrivão, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete. Ademais, os auxiliares de justiça são permanentes ou eventuais. Os permanentes são os auxiliares que aparecem em todos ou em quase todos os processos, por exemplo, o escrivão, o oficial de justiça e o distribuidor. Já os eventuais são os auxiliares que atuam em certos tipos de processos aparecendo nas seleções processuais de forma esporádica, como por exemplo, os intérpretes ou os peritos. Já os auxiliares eventuais como perito, por exemplo, é o profissional treinado para usar ferramentas científicas e tecnológicas na investigação de crimes diversos. Na maioria dos casos, o perito sai à procura de indícios que ajudem a esclarecer quem foi o autor do crime e os motivos que o levaram a praticá-lo. O resultado da sua análise é levado aos tribunais e pode ser utilizado como prova. O depositário público é um funcionário pouco conhecido pela maioria das pessoas, mas exerce uma função de responsabilidade que é a de guardar e conservar todos os bens envolvidos no processo que lhe forem judicialmente confiados e entregá-los a quem de direito, logo que o juiz assim determinar. Outro funcionário de grande importância são os auxiliares de cartório que se incumbem de protocolo e também são os responsáveis pelas entregas dos processos. Todos os funcionários, sendo eles eventuais ou não, são de extrema importância para todo o andamento de um processo, cada um com suas respectivas funções, mas que juntas se complementam. Bem, o escrivão, por exemplo, é praticamente um auxiliar direto do delegado. Ele conhece todos os trâmites burocráticos de uma delegacia, além de atuar na formalização de inquéritos policiais.
Os escreventes, por sua vez, têm a função de redigir ofícios, cartas, mandados e outros documentos, além de executar as ordens judiciais quais lhes são atribuídas. Já os oficiais de justiça são praticamente um braço da justiça externo ao tribunal, claro que se necessário ele cumpre algumas regras quais o juiz pode determinar, mas no geral o seu dever é manter um bom funcionamento da justiça.